Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste canal para juntos estudarmos a Palavra de Deus, né? Mais um tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração e na sequência já entraremos nos assuntos. Soberano e eterno Deus, te louvamos por mais esta oportunidade, onde estamos reunidos, ó Pai, com o pensamento e objetivo de buscar conhecimento na Tua Palavra. Senhor, venha com Teu Espírito Santo mais uma vez falar em nossas vidas, em nossos corações, a todos que acessarão este canal, que sejam agraciados pelo Teu Espírito Santo. Derrame abundante bênção e graça, Senhor, e que possamos a cada dia melhorar, a cada dia estar, ó Pai, na Tua presença, corpo, alma e espírito, te adorando em espírito e em verdade. Meu Deus, pedimos a Tua bênção, o Teu cuidado, fala conosco, ó Senhor, e que o Teu Espírito Santo mais uma vez, acha ocasião de atuar, de trabalhar na vida de cada um, que vai ler, que vai ouvir essas palavras, esta aula, no nome santo de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado para sempre. Amém. Então, como disse, a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Nas lições anteriores, estudamos a aula 1, o homem, corpo, alma e espírito. A aula 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, e a aula 3, que foi semana passada, o corpo e as consequências do pecado. Na aula de hoje, é a terceira lição que falará especificamente sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Uma lição muito importante, muito proveitosa, que possamos ter uma aula proveitosa para as nossas vidas, para que possamos viver na dependência do Espírito Santo, porque Ele é o nosso guia, o nosso orientador, o nosso consolador, o nosso ajudador. E nosso corpo também faz parte dessa graça, né? Com o nosso corpo nós devemos demonstrar aquilo que o nosso espírito e a nossa alma está sedenta, ouvindo, buscando a palavra de Deus. Na lição de número 2, estudamos fiz um breve resumo aqui, alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar até para entrarmos na aula de hoje. Na lição número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Foi tratado sobre a formação do corpo. Entendemos que era perfeita, né? A formação é perfeita, extraordinária e única. A composição química da terra, né? Então nós temos no nosso corpo oxigênio, água, potássio e outros minerais aí, outros químicos aí que compõem esse corpo. A composição multicelular, 37 trilhões de células, cujo funcionamento desafia até mesmo a ciência, né? Sentidos, audição, visão, olfato, tato, sistemas cardiovascular, respiratório, ou seja, essa é a composição do nosso corpo. Nós estudamos isso na segunda aula, né? Do livro O Homem, Corpo, Alma e Espírito, a natureza humana explicada pela Bíblia, do pastor Severino Pedro, diz assim, esse texto aqui, essa mensagem aqui, essa citação é muito importante. Assim o corpo torna-se um dos componentes fundamentais do existir, do viver, do conhecer, do desejar, do fazer e do ter. Sem ele o homem nada pode. Não pode alimentar-se, não pode reproduzir-se, aprender, comunicar-se, divertir-se e trabalhar. Não pode adorar. Sem o corpo é impossível. É mediante o corpo que o homem é um ser social e religioso, e por meio dele suas obras serão um dia aprovadas ou reprovadas diante de Deus. Então, que possamos usufruir, né? E assim aplicar as nossas atitudes, ações que glorifiquem, que honrem a Deus, né? Para então serem um dia aprovadas. A lição de número 3, anotei alguns pontos também aqui. O corpo e as consequências do pecado. Então, o corpo, lá na criação, como obra da criação, era extraordinário, era perfeito, sem pecado. Até que um dia, o homem, a mulher e o homem cederam à tentação ali da serpente e o pecado trouxe o pecado, né? E daí, junto com o pecado, trouxe o medo, a vergonha, a dor. E o homem perdeu a comunhão com Deus ali no Éden, né? Lembrando que Deus certificou a sua obra. Na lição passada foi comentado sobre isso, né? Gênesis 1:31 diz, e quando criou o homem, disse, era muito bom, né? Que no original é excelentíssimo. Imagem e semelhança, ou seja, somos representantes de Deus. O homem
o ser humano é representante de Deus. Então, com o pecado, o corpo passou a degenerar-se, o caminho natural da vida começou a envelhecer, né? Tem gente que, aprendemos também na aula passada, tem medo de ficar velho, né? E perder a autonomia, ficar na solidão, esquecimento e o senso de utilidade, e assim e por aí vai. A Bíblia honra os idosos. Jó 12:12 diz: com os idosos está a sabedoria. O pecado trouxe morte espiritual, morte física. O pecado desfigurou o homem e somos responsáveis, né, por tudo aquilo que, pelo uso do nosso corpo, por tudo aquilo que praticamos, né? O corpo sofre impactos da transgressão, do pecado, decorrente das obras da carne, ou seja, adultério, prostituição, impureza, certamente contaminam espiritualmente e também degradam fisicamente o corpo. O próprio corpo revela os seus cuidados, seus exageros também revelam tudo, né? Um excesso aí de açúcar, um excesso de gordura, é logo que o corpo físico, falando como corpo físico, vai sentir, né? O interessante e o importante é que, embora esse mundo seja mau e o nosso corpo, e nós com o nosso corpo convivamos esse mundo, o importante é que nos mantemos em pé, firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor e para o Senhor, porque o nosso corpo é do Senhor, íntegro, puro, desviando-se do mal. Também com o pecado entrou as enfermidades, as doenças da mente, e o que devemos fazer então? Alimentar-se bem, isso tudo na aula passada. Realizar atividade física. Jesus pode curar? Pode sim, mas ele tem seu propósito e devemos entender. Uma frase citada na aula passada que eu achei muito impactante, e é impactante mesmo, diz assim: pecado é o veneno que o homem bebe pensando em matar a sua sede. O pecado trouxe a degeneração, sim, mas não precisamos desanimar, não precisamos ficar tristes, não, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas por outro, Jesus Cristo, entrou a salvação, né? Por meio da graça, da fé, né? 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, né? O pecado trouxe a degeneração, mas Cristo trouxe a regeneração, através do Espírito Santo, para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Então não devemos, de hipótese alguma, desanimar. Nosso corpo será transformado, né? Será eterno, transformado e saudável, né? No céu nós teremos um novo corpo. Aqui ele está sujeito a muitas coisas, a muitas causas, né? O corpo físico sofre, mas no céu não há choro. No céu só vai ser alegria, né? Precisamos entender agora, para entrarmos na aula de hoje, que nós não somos dominados pelo pecado, pois aceitamos que o Espírito Santo nos domine. O Espírito Santo, então, é a nossa garantia. Somente pelo Espírito Santo é que nós podemos, que nós venceremos as obras da carne, porque elas estão aí e precisamos tomar cuidado. Então, resumindo, a lição 2 falou que o corpo era muito bom, excelentíssimo, que é a maravilhosa obra da criação. A lição 2, as consequências do pecado, trouxe degeneração. E a lição 3, o corpo como templo do Espírito Santo, que é o objetivo de regenerar. Aquilo que o homem perdeu, o Senhor traz através do Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo, nos traz de volta ao seu reino, ao seu espaço, ao seu mundo espiritual, né? E diz assim Romanos 8:11: e seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em que vós habita. Então, o Espírito Santo habita em nós, desde o dia que aceitamos a Jesus e vivemos na dependência dele. E quando vivemos na dependência dele, então somos prósperos, abençoados, né? Vamos então à lição, texto áureo da nossa lição. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? O Espírito Santo habita em vós, que habita em vós, proveniente de Deus,
e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Verdade prática. Ter consciência que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Seguinte, leitura bíblica em classe. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 a 17, e também 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 15 ao 20. Vamos à leitura. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o corpo que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Portanto, fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse foi o nosso texto de referência, que utilizaremos ao longo da nossa lição ali, como reflexão também. Objetivos da lição: levar os alunos a compreenderem que os seus corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, em nosso corpo, agindo, movendo a nossa alma, as nossas vontades, os nossos anseios, ali orientando e pelo Espírito nos motivando. Aleluia. Ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. Então, se o corpo é a habitação do Espírito Santo, ele é portador da presença de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Terceiro, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade. Se o Espírito é santo, Deus é santo, um corpo que habita Deus, que habita o Espírito Santo, que habita Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, precisa ser santo. E manter santo por meio da fuga do pecado, praticando as disciplinas, pela prática das disciplinas espirituais e também do cuidado físico. Alguém pensa que não é importante, mas é muito importante. Uma reflexão rápida aqui sobre o texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo, individualmente falando, é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nosso corpo não é apenas uma matéria, como a aula 2 comentou, né? 37 bilhões, trilhões de células, com os sentidos, né? Com os órgãos em pleno funcionamento, com os sistemas em pleno funcionamento. Não é só isso. Ele é o templo do Espírito Santo, ou seja, Deus habita em nós pelo Espírito Santo. Templo aqui é naos, né, que no grego é usado para santuário, né, e no hebraico é kekal, né, palácio, templo, morada de Deus. Então, a nossa casa, essa estrutura física aqui também, né, que é responsável por conduzir-nos no dia a dia, nas nossas tarefas diárias, precisa estar santificado a cada dia. As nossas ações precisam estar na direção e na orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atua, ele habita em nós e, portanto, atua em nós. Isso é muito importante. Em que contexto que foi dito esse versículo? Isso é importante, eu achei interessante e vou ler rapidamente aqui qual era a situação da igreja na época que Paulo edita, que Paulo escreve essa carta aqui e dá ênfase, né, ao corpo como templo do Espírito Santo, né? Isso aconteceu em Corinto. Sua localização era estratégica, era entre dois golfos, Corinto e Sarônico.
Existia um canal que ligava os dois, facilitando negócios, e muita gente de diferentes classes sociais passavam por ali. Habitantes na época, aproximadamente 650 mil habitantes na época em que Paulo escreveu. 450 mil habitantes, ou seja, 70% eram escravos. Uma minoria romana, existiam gregos e uma grande colônia de judeus. A vida social é aqui que pega, aqui que está o ponto. Era degradante, a cidade era corrupta, ligada à adoração a Afrodite, deusa do amor sensual, né? A deusa grega do amor, do amor, da beleza, do desejo, né? Que também, na mitologia romana, é Vênus. Para a gente ter uma ideia e passar rapidamente aqui também, existia no templo de Afrodite, a deusa Afrodite, 1000 prostitutas para a livre prática sexual dos visitantes do templo. Existiam outros templos também, mas eu quero me deter a este aqui. Essas prostitutas, essas mulheres que ali atendiam a demanda no templo da prática sexual, elas tinham alguns objetivos. Pensavam, o corpo era parte importante dentro da sacralidade. As prostitutas viviam em templos. Há evidências de práticas sexuais em templos ou em contextos ritualísticos, pagando como troca, como pagamentos. Em outras culturas, esperava-se que a mulher servisse ao menos por um tempo no templo como prostituta sagrada. Olha o pensamento. As mulheres não viam isso como uma obrigação, mas como uma oportunidade de expressar suas paixões sexuais a serviço dos deuses. Era esse o pensamento. Outras mulheres permaneciam no templo durante anos, dedicando seu corpo e sua vida a rituais de fertilidade. As relações sexuais dentro dos templos também estariam ligadas a rituais de agradecimento e pedidos. Exemplo, homens faziam sexo com as prostitutas sagradas a fim de se aproximar de divindades femininas ligadas à fertilidade e que poderiam abençoá-los com filhos ou mesmo com um casamento feliz. Olha que absurdo, né? Paulo chega então nessa situação, enfrenta esta situação. Ele chega em Corinto, antes mesmo de escrever a carta, no ano 52, mora ali, trabalha, prega aos judeus, prega aos gentios, há muita conversão de judeu, de gentil, mas a maioria era da classe humilde, né? Como diz lá, está tudo descrito em Atos capítulo 18, existe um trecho também, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 1, 26. Na conversão, eles eram arrancados mesmo das profundezas dos vícios e das práticas pagãs. 1 Coríntios capítulo 6, 10 narra isso. Nem os ladrões, nem os avarentos, os bêbados, os maldizentes, roubadores herdarão o reino dos céus. Verso 11. E é o que alguns têm sido. Ou seja, esta era a situação de Corinto. Então, eles viviam nessa prática. Houve resistência quanto à sua pregação, mas Paulo foi encorajado pelo Espírito Santo. Olha o que diz Atos 18, verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Verso 10, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Isso é o Espírito Santo, é Deus agindo naquele que prega, naquele que anuncia, naquele que não recua, mesmo porque Deus não tem prazer naqueles que recuam. A cidade estava corrompida, imoral, a cidade era imoral, mas Deus, pelo teu Espírito Santo, estava incentivando, motivando, embora havia resistência, o apóstolo Paulo a pregar ali. Paulo, Atos 18, 11, Paulo fica ali, aproximadamente não, fica ali um ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus. Como era missionário, ele fica esse período e depois viaja. Passa 4 anos ausente, e lá em Éfeso, ele recebe notícias da má conduta dos irmãos. Então não bastava a cidade estar corrompida, a cidade ser imoral, alguns irmãos estavam achando que a prática era normal, poderiam conviver com aquilo também, não teria nenhum problema. É nesse contexto, né? Então Paulo enxerga ali o cenário de carnalidade, nós vamos ver mais adiante, e aí nesse contexto que então surge, o nosso corpo, como falava muito de prostituição, de moralidade sexual, então Paulo fala assim, o corpo de vocês, o nosso corpo,
né? Ele se inclui, né? É templo do Espírito Santo. Vocês não podem se contaminar, vocês não podem fazer como eles estão fazendo. Deus habita aí. Vocês precisam se cuidar. Então é nesse contexto que vem aí o texto áureo e a leitura bíblica em classe que acabamos de ler, né? Que está lá: não sabeis que vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, esse é o nosso texto áureo. A situação era caótica, complicada, né? A igreja estava seguindo o exemplo do mundo, estava misturada com o mundo. E ela foi separada. Quando falamos de santificação, é de separação. A igreja não anda mais. Aliás, não devemos amar o mundo, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas a igreja de Corinto estava nessa situação. Então, precisava de uma correção, de uma carta enérgica. E Paulo, então, escreve a primeira carta aos Coríntios. Vamos lá, então, dar sequência aqui. A verdade prática diz o seguinte: ter consciência que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como possuímos, no nosso comportamento, como falamos, ouvimos, aonde quer que estivermos. Aí, quando somos guiados e orientados, como temos a consciência que o Espírito Santo habita em nós, ele mesmo nos motiva a fugir da aparência do mal e a glorificar a Deus em todos os aspectos. A santidade também passa pelo corpo como uma parte essencial da vida cristã. Então, a lição de hoje é muito importante, porque ela fala que o corpo, como o templo do Espírito Santo, é uma das doutrinas mais importantes do ensino de Paulo. Não é apenas para executar os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, mas também para preservar a comunhão plena com o Senhor, que foi perdida no Éden. Ficou um período aí, até que Jesus viesse ao mundo, morresse, ressuscitasse e nos colocasse, né, nos reconciliasse com o Senhor. Então, o corpo como templo do Espírito Santo é para nos aproximar, trazer Deus para perto de nós. Deus habita em nós. Então, como propriedade do Espírito Santo, o crente deve apresentar o seu corpo como instrumento de honra e não de desonra, como diz Romanos 12, verso 1 e 2, eu vou ler rapidamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa e perfeita, agradável, né? Perfeita vontade, agradável e perfeita vontade de Deus? Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Ele te orientará para você entender a vontade de Deus plenamente, né? A palavra-chave da nossa revista é templo. Em latim significa templo, um espaço consagrado. Você é do Senhor, o Senhor habita aí. Então, é consagrado. Equivale ao hebraico Bet Elohim, e significa habitação de Deus, literalmente, casa do Senhor. E também do grego naos, usada como para o santuário. O termo templo foi usado pela primeira vez no tabernáculo, que a gente vai falar mais adiante também. A igreja é designada templo sagrado do Senhor, Efésios 2:21, no qual todo edifício bem ajustado, orientado, guiado pelo Espírito Santo, cresce para templo santo do Senhor. Então, templo é o espaço consagrado. Então, entendamos isso. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o espaço consagrado, que ele não divide com ninguém. É exclusivo de Deus. A partir do momento que o homem e a mulher decidem pecar, decide se afastar de Deus, o Espírito Santo não pode atuar ali. Mas a partir do momento que o crente decide e aceita a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador e é selado pelo Espírito Santo, então aí Deus habita e faz morada até que Jesus volte, até o arrebatamento ou até que todas as coisas aconteçam, como diz a palavra de Deus. Vamos à introdução aqui na nossa lição.
Na lição anterior, vimos que o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte, enfermidades e assim vai. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção da nossa matéria corrompida. Nesta lição, estudaremos o respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a importância e necessidade do cuidado, principalmente da santificação. Na nossa declaração de fé, trouxe aqui, mas já comentei, santificação é o ato de separar-se do pecado e dedicar-se a Deus. Então, o homem que quer viver uma vida santa, né, o cristão que quer viver uma vida santa, ele deve separar, deve se afastar das práticas ruins que o mundo oferece e se entregar totalmente a Deus, estar íntegro, estar firme, andar em santificação, é um processo, né? É um processo. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz o seguinte: sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. 1 Pedro 1, 15 diz o seguinte: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então é necessário que seja santo aquele que permitiu, que se entregou a Jesus, recebeu o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhará, atuará para que essa pessoa viva uma vida de santidade. Corpo, propriedade e habitação divina. Vamos ao texto. Primeiro tópico, corpo, propriedade e habitação divina. Primeiro subtópico, comprado e selado. Assim como o Espírito é a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário. Como Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. A expressão habita convosco e estará em vós indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito Santo com eles, até mesmo porque Jesus estava com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, porque Jesus foi ao céu, mas o Espírito Santo desceu, como Consolador nos ajuda cada dia. Pela experiência da regeneração, nós somos transformados a cada dia numa vida diferente, numa nova criatura, como acontece com todos aqueles que nascem de novo. Como propriedade e habitação divina, temos que nos santificar e dedicar-se a Deus por inteiro. Enganam-se os que dizem que Ele quer apenas o coração. Aqui na nossa declaração de fé, rapidamente, né, tem uma definição sobre o corpo. O que é o corpo? O corpo é o invólucro do espírito e da alma. É a parte física do homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne, como criatura perecível. 1 Pedro 1,24 diz: porque toda a carne é como a erva. Todavia, o corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. É lógico que será transformado, mas é importante porque Deus vai ressuscitar este corpo. Comprado e selado. Nosso corpo também foi comprado por Cristo. 1 Coríntios 6,20 diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Foi o sacrifício de Cristo. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso espírito pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus, o nosso corpo pertence a Deus. Por isso, nós devemos glorificá-lo, adorar com o nosso corpo. Por isso que adoramos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Precisamos adorar ao Senhor completo, na sua integridade, né? Então, o corpo foi comprado por Cristo, então é propriedade de Deus. Sendo propriedade de Deus, né? Inclusive o físico, é um templo e santuário, morada do Altíssimo, né? Propriedade peculiar, lá em Êxodo 19,
no hebraico diz o seguinte: possessão, propriedade de valor, tesouro peculiar ou particular, ou seja, é individual, não compartilha, foi comprado, foi pago, está autenticado pelo Espírito Santo. Nós somos do Senhor e Ele não abre mão disso. Quem quiser viver na dependência do Senhor, tem que deixar o Espírito Santo atuar na sua vida. E no Novo Testamento, 1 Pedro 2, novo, no grego, também quer dizer possessão, propriedade própria, adquirida, aquisição. Então, se o nosso corpo foi comprado por Cristo, nós somos dele, somos autenticados, assim como toda propriedade que se compra, precisa ir lá no cartório e registrar uma escritura, né? Um selo do cartório, dando fé que aquele imóvel, aquele bem é de tal pessoa, assim é o nosso corpo. Fomos comprados pelo sangue de Cristo e o Espírito Santo é a autenticação. A partir do momento que aceitamos pela fé a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e autentica, coloca o selo. É de Deus, é templo de Deus, é morada do Altíssimo e precisamos valorizar isso. Tem o selo do Espírito Santo. Selo significa confirmar, no original, autenticar, colocar fora de qualquer dúvida de um documento escrito, provar o testemunho de alguém, ou seja, que ele é o que diz ser. Então somos de Deus, e quem diz é o Espírito Santo que habita em nós. Isso é muito importante. É um símbolo que assegura a posse e a propriedade de alguém. O Espírito Santo é dado ao crente para uma primeira parcela, para assegurar-lhes da sua herança completa com o Filho de Deus, o seu futuro. E ele tem um nome. Jesus aqui no próprio texto, no próprio tópico, fala que é o Consolador. Também gostaria de compartilhar esse nome, achei muito interessante. Consolador significa paracletos. Paracletos, alguém que pleiteia a causa do outro. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda. Diz a Bíblia que com gemidos inexprimíveis ele leva as nossas orações ao Senhor, né? Então é alguém que pleiteia uma causa, a causa do outro. O Santo Espírito é um intercessor, é um conselheiro de defesa, é um assistente legal, ele tem autoridade do céu para atestar, autenticar, afirmar que somos de Deus, porque ele conhece, porque ele habita no nosso espírito, No sentido mais amplo, o Espírito Santo é nosso ajudador, paracletos significa amparador, alguém que presta socorro. Então, somos templo desse ajudador, desse consolador, dessa pessoa importante que deve atuar na nossa vida. No mais profundo, né, o Santo Espírito foi destinado a tomar o lugar de Cristo com os apóstolos, ou seja, depois da ascensão de Cristo, a conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade evangélica, a dar-lhes a força divina necessária para capacitá-los a sofrer tentações e perseguições como representante do reino divino, ou seja, é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola, que entra na causa por nós e nos mostra aquilo, nos guia em tudo que precisamos fazer. Ele não é apenas um visitante, ele mora, ele habita em nós. Este Consolador não é apenas um visitante, ele habita convosco e estará em vós. Está tudo nesse texto, nesse capítulo aqui, nesse tópico que acabamos de ler. Em 2 estados distintos. Antes da morte de Jesus, quando o Espírito estava com ele. E agora ele está dentro de nós. O Espírito Santo atua dentro de nós. Fala ao nosso coração, né? É através do quê? Da regeneração, da mudança, da transformação de pecador numa nova criatura pelo poder de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus continue nos ajudando, que o Espírito Santo ache ocasião de continuar ajudando a igreja, salvando, libertando, né? Como diz lá Romanos 6:22, agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, como propriedade, né,
divina, como propriedade e habitação divina, temos que nos santificar. O Espírito Santo é santo, Deus é santo, então sem santificação ninguém verá o Senhor, assim como Deus é santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver, então precisamos ser santos. Santo, santo, santo. Não é só o coração, como alguns pensam dizer. Corpo, alma e espírito precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos ao segundo tópico. Não sabei vós. Subtópico, melhor dizendo. Não sabei vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo, do cuidado do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes. Os coríntios eram imaturos e carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive relativas ao vestuário. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais e folhas de figueira, Gênesis 3:7. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Então, os coríntios os irmãos ali em Corinto, foram bem instruídos, bem ensinados, todavia, a respeito da mordomia do corpo. Mas eles não tinham uma compreensão espiritual correta, tanto é que eles voltavam, ou estavam misturados com ali os coríntios, no pecado, e muitos pecados que nós vamos ver nos próximos tópicos ali. Ou seja, então eles não estavam ali, não tinham uma compreensão correta acerca da mordomia do corpo. O que é mordomia do corpo? É como nós cuidamos do nosso corpo. Como nós, é a gestão, né? A definição na Bíblia, é a gestão responsável e consciente de todos os recursos que Deus nos confia. Ou seja, tempo, talentos, tesouros, meio ambiente e nosso corpo. Deus confiou, Deus soprou. Não tinha vida, mas Deus decidiu trazer vida e soprou nas narinas do homem ali em Gênesis e trouxe ali vida, e esse corpo precisa demonstrar a Deus um agradecimento. Então essa mordomia, esse cuidado precisa existir. Então a palavra mordomia vem do latim majordomus, que significa o maior da casa, o administrador de uma casa. Na Bíblia é oikonomia, que significa administração da casa, que é uma combinação de oikos, casa, e nomos, lei. E é daí que vem a palavra economia. Então nós devemos ser o mordomo do nosso corpo, saber o que precisamos, como cuidar, tanto físico quanto espiritualmente. E para isso nós vamos estudar os próximos tópicos ali. Os coríntios estavam negligenciando isso, embora bem instruídos. Eles foram muito bem instruídos. Paulo ensinou a eles uma doutrina integral, completa, né? Fato é que ele destaca... Não sabei vós, ou seja, 4 vezes. Ou seja, gente, eu falei, eu ensinei, eu expliquei, e vocês ainda continuam fazendo coisas erradas, e muito erradas ainda. Olha o que Paulo fala aqui no verso 1, né? 1 Coríntios, capítulo 3, no verso 1, do verso 1 ao 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês, na versão... na linguagem de hoje, não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé. A Bíblia King James fala bebês em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem como que todos os outros fazem?
e fazem o que todos os outros fazem. Então, olha só, eram imaturos. Os coríntios também eram carnais. Olha que terrível isso aqui. Agora estão dizendo que há entre vocês, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Agora estão dizendo entre vocês que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que um certo homem está em relações com a própria madrasta. Como é que vocês podem estar tão orgulhosos? Pelo contrário, vocês deviam ficar muito tristes, expulsar do meio de vocês quem está fazendo uma coisa dessas. Ou seja, eles foram bem instruídos, foram bem orientados, e Paulo vem energicamente falar deles. Então eles eram o quê? Imaturos e carnais. Por isso o conteúdo da carta é forte, é para poder combater, defender a fé mesmo, né? Outro ponto, né? Porque imoralidade sexual, de estudo sobre a santificação corpórea, que está relacionado ao vestuário, né? Observe bem, negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade também, inclusive com coisas relativas ao vestuário. Depois que Adão e Eva pecou, eles cobriram com aventais folhas de figueira. Naturalmente sentiram a necessidade de cobrir. Isso é vergonha, denota vergonha. Então, por que mostrar? Se tem que cobrir, então tem que cobrir, né? Deus fez tudo perfeito, Deus fez tudo completo. Fato é que eles ficaram envergonhados, cobriram. Deus veio lá e fala assim: não, mas o seu arranjo não serve, o seu padrão não serve, o padrão do ser humano, o padrão mundano não serve, eu quero o meu padrão. Deus foi lá e substituiu aquelas roupas de folhas simples por peles mais durável, né? Qual a ideia aqui? Né? Que todo arranjo que o homem faz ou tenta fazer é incapaz de cobrir as suas falhas. Aqui Deus determina como deve ser a liberdade estética em relação à vestimenta. Deus substitui as vestes por folhas por couro, ou seja, algo mais durável. Isso fala de padrão. O que de Deus é maior que o nosso. O padrão de Deus visa respeito, modéstia, simplicidade e beleza. Olha o que 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, modéstia, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Que a beleza de vocês não seja o exterior, com tranças do cabelo, joias de ouro ou vestidos finos, mas esteja sempre no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então não adianta muitas vezes estar bem por fora e por dentro ruim, né? E também muito cuidado, modéstia, simplicidade, pudor, né? Tanto a homens quanto mulheres têm que se vestir com decência. Deus gosta, Deus ama, Deus ele atribui essa orientação com decência, né? 2 pecados terríveis. Um é a luxúria, outro é a lascívia. A luxúria é o quê? Excesso, é exuberância, é o desejo excessivo. Na Bíblia, a luxúria é um desejo descontrolado por prazeres sexuais, desejos carnais, consumo de pornografia, adultério e outros atos que desvalorizam os relacionamentos e a intimidade verdadeira. A lascívia é o desejo sexual descontrolado, comportamento imoral, está mais relacionado à sensualidade, a intenções impuras. Então, não é só o ato que é pecado, além de pecado, contamina o corpo, que afasta o crente, o ser humano, né, de Deus. Mas também a intenção, o pensamento, a cobiça, o desejo, né, o comportamento sensualizado também afasta o ser humano da presença de Deus, corrompe o corpo e destrói bons relacionamentos, né? A Bíblia condena isso e precisamos entender. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, ou seja, sensualidade exagerada. Como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ora, as obras da carne são conhecidas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, né? Na outra versão, NAA, diz assim: busca desenfreada por prazeres. Como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, é pecado, a Bíblia condena
possamos então, pelo Espírito Santo, ser guiados por um caminho excelente. Orientados pelo Espírito Santo, certamente fugiremos dessas coisas, falaremos mais adiante. Se somos do Senhor, o Espírito Santo habita em nós, então ele deva ter o domínio. Ele tendo domínio, conseguimos fugir da aparência do mal. A palavra domínio significa, tem origem em dominium, que por sua vez vem de dominos, senhor ou dono. É aquele que domina, é aquele que controla. O termo grego para domínio é autocontrole, e essa palavrinha sublinhei aqui, maestria. Domínio próprio, é a origem dos termos relacionados à moderação e disciplina. No grego, en e kratos, ou seja, poder e força. Ou seja, o domínio é poder em si mesmo. O Espírito Santo, ele sabe o que faz. Isto é, ele domina o assunto. Ele sabe como, quando agir. Ele convence, ele instrui, ele orienta, ele é tudo o que nós precisamos para poder vencer no dia a dia, seja nos nossos relacionamentos seculares, no trabalho, na escola, por onde quer que passamos, na família, mas também com Deus, através dos nossos sacrifícios, seja o nosso culto, seja o nosso louvor, seja a nossa prática diária, o nosso devocional. Então é o Espírito Santo que orienta em tudo. Ele sabe o que faz porque ele domina. Só que para ele dominar, ele precisa ter oportunidade de dominar. Né? Ou seja, é aquele que propõe, o que propõe fazer, aquele que domina é aquilo que propõe fazer e dá certo, é capaz, é eficaz. Como Deus é onisciente, onipresente, onipotente e eterno, assim o Espírito Santo é. Ele é habilidoso, convence, rápido, eficaz. Todavia, ele age dentro somente onde existe permissão e advoga somente quando lhe é confiada a causa. O Espírito Santo, quando lhe é confiada a causa, não divide espaço com ninguém. Por quê? Porque ele, sendo proprietário e tendo domínio sobre aquilo, porque ele tem domínio sobre todo e qualquer assunto que o crente enfrenta no dia a dia, ele tem ciúme, tem zelo, ele tem exclusividade. O desejo dele é que tenha exclusividade. E glória a Deus que quando você deixa o Espírito Santo ser exclusivo, orientar os pensamentos, as decisões, certamente você errará menos e glorificará, aliás, nem errará, porque o Espírito Santo não erra, porque o Espírito Santo orienta da maneira certa. Quando erramos é porque deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Então entendamos, o nosso corpo é do Senhor, somos propriedade dele e ele tem o domínio sobre nós. Então, tendo domínio, ele nos guia, tendo domínio, ele nos ensina, né? Tendo domínio, ele faz tudo em nosso favor, ele é o árbitro, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo, que está em nós pelo Espírito Santo, que habita em nós pelo Espírito Santo, seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo habita em nós, nos orienta, nos ensina, nos faz lembrar de tudo e nos levará ao céu. O nosso corpo é para o Senhor. Então, ele tem domínio, então deve ser para o Senhor. Para o Senhor. Olha o que 1 Coríntios 6,13 diz. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará todos, tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Os coríntios, eu anotei aqui, consideravam o uso da comida e da fornicação, ou da prática social, fora do contexto do casamento, exatamente sobre a mesma perspectiva. Ambos os apetites deveriam ser satisfeitos. Paulo refuta isso. Paulo refuta porque aquilo que é da carne vai ser desfeito, vai ser aniquilado, mas aquilo que é do Senhor vai ressuscitar. Sustentava que a existência de desejos corporais justificava a sua satisfação. Paulo, pelo contrário, traça uma linha nítida de distinção entre essas duas coisas. Paulo fala, não para as impurezas. O corpo era do Senhor e não é para os
os impuros ou para as impurezas. Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filho amados, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, torpezas, parvoíces e chocarrices, não. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento ou idólatra que tem herança no reino de Deus. Então, impureza não. É do Senhor, e no Senhor a santidade. Somos membros de Cristo. Não sabeis vós que sois os corpos e membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não, por certo. Então, somos membros de Cristo, então não pode pecar, não pode manter o corpo na imoralidade, né? E ter o corpo na imoralidade. E templo do Deus vivente, Deus habita em nós. Por isso o pecado ofende gravemente a santidade de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isso é muito sério, muito sério. Então, o que devemos fazer? Somente um profundo arrependimento e uma sincera confissão nos vai conduzir para perto de Deus. Só isso. Aqui eu anotei a sinopse da nossa revista, diz assim: o corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo, onde o Senhor Santo habita. Só para concluir aqui a leitura, vamos ao segundo tópico, né? Ao segundo tópico. O corpo do tabernáculo. Primeiro subtópico desse tópico. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas do corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos nesse tabernáculo, 2 Coríntios 5:4. Brevemente de deixar esse tabernáculo, falando do corpo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário e habitarão no meio deles. E habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento que o corpo como portador da presença, do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu habitar em nós. Então, o corpo como tabernáculo. A palavra tabernáculo vem do termo hebraico mishkan, né? Que significa lugar de moradia ou habitação. O tabernáculo nada mais era do que uma tenda construída de madeira, metais e cortinas. Mas era um lugar onde Deus faria presente, a partir daquele momento que Moisés recebe a ordem, para habitar no meio do seu povo. O principal objetivo do tabernáculo era esse: fixar residência e morar junto do seu povo. Esta é a figura aplicada ao corpo no Novo Testamento. Existe um paralelo muito grande, por isso que é citado na nossa revista, maravilhoso, entre o santuário e o tabernáculo do nosso ser. Ou seja, o cristão como portador da presença de Deus. E eu trouxe, melhor dizendo, aqui esse paralelo, apenas para a comparação, avançarmos. Vou ler rapidamente. Tabernáculo. Cada componente tinha o seu lugar determinado por Deus, tudo tinha que estar em ordem, tudo era feito segundo a ordem estabelecida por Deus. A vida do cristão, agora o paralelo, a vida do cristão tem que estar em ordem segundo a vontade de Deus. No tabernáculo, Deus habitava. Em nós habita o Espírito de Cristo. Deus habita em nós pelo Espírito Santo. No tabernáculo não podia entrar nada imundo. No ritual da expiação, o cristão deve se afastar de todo tipo de impureza, como já lemos antes ali. A porta do tabernáculo estava voltada para o oriente, onde nasce o sol. O cristão deve estar voltado para Cristo, o nosso sol da justiça. O tabernáculo era movido ou ficava parado de acordo com o movimento e repouso da nuvem. O cristão é movido pelo Espírito, andamos por fé e não por vista. Vários componentes eram feitos de madeira, de acácia revestido de ouro. Somos frágeis, porém revestidos de Cristo. Então existe um paralelo muito grande entre o tabernáculo e o cristão. O mais importante disso é que o tabernáculo era portador da presença, ou carregava por onde quer que o povo de Israel caminhasse, o tabernáculo era montado e desmontado, porque a presença de Deus era simbolizada ali e se manifestava ali. Somos portadores da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós, uma frágil habitação. Isso é lindo. João 14:23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele,
e faremos nele morada. Habitação não é transitório, não é temporário, é para sempre, desde que nós o aceitamos e assim deixamos a nossa vida aos seus cuidados. 2 Coríntios 4:7, tem, porém, um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Então, é habitação, esse corpo frágil, muitas vezes necessita de muitos cuidados, mas o Senhor decidiu morar, habitar em nós pelo Espírito Santo. Tabernáculo e tricotomia, segundo tópico. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia de pátio, lugar santo e lugar santíssimo, em um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu, o que lembra a tênue divisão entre alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Assim como o tabernáculo, o corpo humano também é dividido em 3 partes. Nós estamos estudando isso já há algum tempo. O pátio representa, ou seja, o pátio é um espaço externo aberto. A parte externa e visível do homem, né? Que é o corpo. Trata-se da parte externa onde a presença de Deus era menos sentida. E a ação do pecado, consequentemente, é mais visível. Assim é o nosso corpo, né? Assim é o nosso corpo. A segunda parte, o segundo ponto aqui é o lugar santo, a parte interior do tabernáculo, a primeira parte ali, antes do véu, né? Onde está o candelabro, o altar de incenso e a mesa da preposição. É a parte interna, que não poderia ser vista de fora, ou seja, é a alma do homem, que ninguém consegue ver também. A alma é a sede do raciocínio, dos pensamentos e da vontade. Sabemos que a nossa alma também está corrompida pelo pecado e precisa ser restaurada pelo Senhor. É através da ação da palavra de Deus em nós que a nossa alma é restaurada, como o escritor da Carta dos Hebreus nos informa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então, na alma, quem atua é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós vemos o culto, nós oferecemos nosso culto como sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso corpo vem no culto, fisicamente. A nossa alma adora ao Senhor, né? Deseja receber a presença de Deus pelo Espírito Santo que a motiva a cada dia. E o Espírito Santo é comparado ou melhor dizendo, o nosso espírito é comparado ao lugar santíssimo, um espaço interno único e coberto. O espírito é a parte mais interior do homem e é através dele que podemos se envolver com Deus e manter comunhão com Ele, né? Tem alguma comparação que eu trouxe aqui. Existia um véu que separava, que a revista fala para a gente, que é a tênue divisão entre a alma e o espírito, né? Entre o santo dos santos e o lugar santo, entre a alma e o espírito. E é o Espírito Santo que atua para poder falar ali ao nosso coração. Existiam alguns elementos ali no tabernáculo que eu gostaria de falar rapidinho também. No átrio, por exemplo, tinha o altar que era oferecido sacrifícios. Hoje nós oferecemos nosso sacrifício vivo como ao Senhor, que representa o nosso corpo. Tinha a pia que o sacerdote era purificado com água. Pela palavra de Deus nós somos purificados também a cada dia. No lugar santo,
A luz do candelabro iluminava o interior do homem. Cristo é a nossa luz, ilumina o nosso entendimento e nos livra das trevas espirituais. Tinha os pães da preposição. Cristo é o pão da vida, nos alimenta e nos sustenta. A palavra de Deus é alimento diário para o cristão. E do altar do incenso saía continuamente o aroma agradável a Deus, né? Ou seja, Cristo é o nosso intercessor, nos ajuda em nossas orações diárias. Nossa oração diária sobe como incenso à presença de Deus. E no lugar santíssimo tinha as tábuas da lei. Temos a lei escrita nas tábuas do nosso coração. Tinha o maná representando que sustentou o povo do deserto. Recebemos alimento e poder espiritual todo dia. Tinha a vara, né, da amendoeira, a vara de Arão, sacerdote eleito por Deus. Somos filhos e sacerdotes eleitos por Deus. Os querubins representavam a adoração. De nosso espírito provém a verdadeira adoração. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Da arca saiu uma nuvem de glória que estendia sobre todo o tabernáculo, manifestando a presença de Deus. De nosso espírito sai a glória de Deus, que abrange a nossa alma e o nosso corpo, manifestando a luz de Deus ao mundo. Que Deus nos ajude e que possamos a cada dia, pelo Espírito Santo, realmente apresentar a nossa vida assim, oferecendo a Deus corpo, alma e espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o na sua integralidade, corpo, alma e espírito. Efésios 5,18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E fica a cada dia mais evidente essa manifestação do Espírito Santo na nossa vida, nas experiências pentecostais, nas orações, nas profecias, nos dons espirituais na igreja. Então, que Deus nos ajude. Assim sendo, todo ser espiritual que serve ao Senhor, que o sirva integralmente. O tabernáculo também era guiado. Assim o crente também precisa ser guiado. Vamos ler aqui. Subtópico 3. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz da nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam e se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Ser sensível à voz do Espírito Santo nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer de dia, quer de noite. Então somos guiados, já citei isso, né? O Espírito Santo nos guia, nos orienta em todo o caminho que devemos andar. E a orientação dele é eficaz, ou seja, tudo aquilo que ele propõe fazer, tudo aquilo que ele mostra que precisa ser feito, certamente terá um resultado satisfatório lá na frente. Isso quer de dia, quer de noite, 24 horas, em todo o tempo, estejam alvos os teus vestidos e nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos guia a cada dia. O que precisamos ser? Sensível à voz do Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo que nos guie, que nos oriente, porque senão nós não vamos vencer, não chegaremos no destino final, não chegaremos do lado que queremos chegar, no local que queremos chegar e planejamos chegar desde o dia que aceitamos a fé. Portanto, como diz o Espírito Santo, Hebreus 3,7, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este é o segredo. Ouça o Espírito Santo, seja sensível à sua voz, porque as suas decisões serão certeiras. A sinopse aqui desse tópico: assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente também é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Vamos para o terceiro tópico: cuidando do templo do Espírito. Primeiro subtópico: fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual, no sentido geral da revista NAA, né? Da Bíblia NAA e a da NVI. Toda prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, pseugo, fugir ou para de ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais.
O que começa com cuidado com os olhos. O que vemos, como vemos, determina o que o nosso corpo, se o nosso corpo terá luz ou não. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Rapidamente aqui o comentário. O substantivo grego para porneia, né? Porneia, traduzido como prostituição, é impureza ou imoralidade sexual. Ou seja, toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nessa expressão. Toda a prática. E daí a recomendação é fugir. Fugir. Os coríntios viviam no meio de uma sociedade pagã corrupta do mais alto grau, como disse ali na introdução. Fornicação e imoralidade eram males comuns e nacionais. Era normal para os coríntios. E eles tinham 3 desculpas para pecar, isso agora dizendo aos irmãos: se somos salvos, podemos pecar. Estamos salvos, estamos livres para pecar, né? Temos liberdade para pecar, para errar. E também o corpo foi feito para o prazer. Paulo reage com 3 verdades. Ele fala que o injusto não entrará no céu. Está lá em 1 Coríntios 6, 9. Ou seja, a salvação está em jogo. A salvação, então, não pode pecar. Se pecou, não é do céu. Segundo, os cristãos têm liberdade, defendendo o ponto lá, né? Sim, liberdade para seguir o Espírito, a voz do Espírito Santo, e não para praticar pecado. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Parece que não tem problema, mas tem problema sim, porque impede de entrar no céu, né? Não entrará no céu aquele que comete pecado, aquele que anda na imoralidade sexual. Eles diziam: o estômago foi feito para o alimento e o alimento para o estômago, defendendo que o corpo foi feito para a fornicação. E Paulo refuta isso com vários argumentos. O corpo é para ser dedicado ao Senhor, então não pode ser só objeto de desejos carnais. O corpo será ressuscitado. O corpo está unido com Cristo, então não pode pecar. Fornicação, adultério e toda falta de castidade violenta o corpo na mente. A fornicação, o sexo antes do casamento, profana o corpo, o abuso sexual também. Qual é a recomendação? Fugir da impureza. A melhor maneira de resistir os pecados sexuais é fugindo. O verbo aqui, fugir, vem de pseugo, fugir de ou para longe. Ou para longe. Então, todo pecado, né? Todo pecado na área sexual, nessa área, tem que ser resistido dessa forma, fugindo. E tudo começa pelos olhos, pela cobiça, né? Jó 31, verso 1 diz assim: eu fiz aliança com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem? Salmo 101, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então é como um filtro, né? Nós temos que filtrar aquilo que olhamos a cada dia, porque é por ali que entra o pecado, e daí ele vai ao coração, chegar ao coração, é perigoso mover a carne a praticar tal ato. E quando move a carne, daí a carne vai e consuma o pecado, aí a pessoa fica fraca, doente e morre espiritualmente. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, não olhe para tudo que possa representar tentação. Cena ou ato obsceno, revistas, jornais, filmes e sites pornográficos, cuidado para não ser vencido. Lembre-se, o corpo é templo, o corpo do crente é templo, o corpo do crente é de Deus, o Senhor é nosso e nós somos dele, o corpo é para a glória de Deus. O que vemos é o que determina o nosso corpo, então cuide bem do seu olho, que o seu olho possa ver aquilo que realmente precisa ser visto, que o Senhor unja os nossos olhos com o colírio do céu e possamos ver a cada dia mais a glória de Deus, a manifestação da sua graça sobre as nossas vidas, e aí nós pecaremos menos, erraremos menos e glorificaremos mais a Deus. Além dos nefastos, além de afastar de Deus o pecado, a imoralidade sexual, os atos pecaminosos, as impurezas sexuais, então também tem nefastos efeitos na carne, né? Físicos e mentais. Olha só, o doutor em teologia e psicoterapeuta Éder Costa,
ele coloca no seu site algumas informações que eu quero compartilhar rapidamente. Na espiritualidade, o vício em pornografia afasta a pessoa de Deus e de um relacionamento íntimo com Ele, promovendo insensibilidade espiritual. Cria expectativas irrealistas quanto ao cônjuge, distorce a visão de uma sexualidade saudável e provoca desequilíbrio em vibrações enérgicas, ou seja, há frequências nas suas emoções, positivas como amor e alegria e negativas como medo e raiva. Bipolar, né? Aquela bipolarização, ora está bem, ora está mal, nunca está feliz ou está feliz demais. É isso que acontece. Vício na pornografia. Na mente da pessoa, o vício em pornografia pode ter vários efeitos negativos, né? Como cita aqui, problemas na memória, concentração, foco e disciplina, depressão e ansiedade, desordem no sistema de estresse, alterações na satisfação, sexual e efeitos semelhantes a abuso de drogas. Isso é na mente. E depois, no corpo, ejaculação precoce, disfunção erétil, falta de libido, perturbação do orgasmo, esgotamento físico e falta de energia para fazer outras atividades. Então, precisa cuidar do corpo, precisa fugir do vício, precisa se santificar a cada dia, porque sofre espiritualmente e morre fisicamente, vai sofrendo fisicamente também. Disciplinas espirituais para vencer tais pecados, tais males que vêm aos olhos. Vamos lá, rapidamente, para caminharmos para o final aqui. Para uma vida espiritual plena como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. É preciso apresentá-los como instrumentos de justiça e culto em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas na nossa vida espiritual, como o jejum, a oração, o estudo da palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade, produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Deus. Ou seja, ele habita em nosso coração como penhor da nossa redenção. Que os membros do nosso corpo deixem ser instrumentos de pecado e sejam instrumentos de justiça, ou seja, que possamos agir com retidão, com misericórdia, integridade. Deixar de pecar é importante, mas também agir para o bem, fazer o bem ao próximo é também importante. Faz parte e é a orientação do Espírito Santo. Ele nos orientará, ele nos guiará nesse aspecto, né? Ele nos ajudará a isso, corpo, alma e espírito, nosso pensamento, nosso corpo, nós temos que atuar nessas áreas, porque isso agrada a Deus. O Espírito Santo é fruto do Espírito Santo, como está lá em Gálatas. O nosso culto tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e é por meio do corpo que praticamos isso. É por meio do corpo que vemos as orações nas escolas bíblicas, que estudamos a Bíblia, que lemos a Bíblia, que paramos para orar, jejuar. E esses são as disciplinas, e essas são as disciplinas pelas quais conseguimos vencer as obras da carne. Precisamos disso. Ou seja, quando atuamos no jejum, quando atuamos na oração, no estudo da palavra de Deus e aplicamos isso na nossa vida com a ação do Espírito Santo, o resultado é uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior, guiando em toda a verdade e produzindo em nós o seu fruto. Ele nos capacitará para servir a Cristo e habitará no nosso coração, como penhor da nossa eterna redenção. Ele é a garantia da nossa salvação. Para isso, precisamos também, o Espírito, precisamos trabalhar a nossa alma, ler a Bíblia, estudar, sim, mas também cuidar do nosso corpo. Disciplinas corporais para completar aqui a nossa lição de hoje. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes, se afirma em tom jocoso que o crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns, além do aspecto alimentar
descanso, especialmente o sono, é importante. Exercícios físicos também são importantes, né? Cuidados para o corpo e para a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Rapidamente aqui concluindo. Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos tratar ele com cuidado. Como eu trato com cuidado? Terceira carta de João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, saúde no corpo, assim como vai bem a tua alma. A alma está bem. A alma lê a Bíblia, vai à reunião de oração, aplica a Bíblia na sua vida, o Espírito Santo o motiva, mas também precisa ter saúde, porque senão o corpo não chegará onde precisa chegar, não estará nos cultos, nas reuniões, não estará apto para realizar algumas atividades. Então, o cuidado com o corpo é muito importante, assim como o cuidado com a alma e com o espírito. Então, uma boa alimentação faz parte disso, né? Sem glutonarias, como diz o texto, né? Não bebe, mas come demais da conta. Não, sem glutonarias, como o suficiente, aquilo que traga, né, complete a necessidade diária e a gente fique satisfeito. Ter um bom descanso, especialmente relacionado ao sono, ter uma boa noite de sono. Salmo 127, 2 diz assim: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde como é pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, durma bem, um bom sono, né? Descanse em paz, com a graça de Deus. Como diz o verso: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Um bom sono faz parte de um bom cuidado ao corpo físico aqui. Exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo, né? Atividades físicas, com o tempo parece que vai enferrujando ali, né? As juntas, e aí precisamos exercitar, precisamos fazer algumas caminhadas, algumas atividades para que não fique enferrujado demais, porque é certo que a velhice chega, é consequência, que já estudamos nas aulas anteriores, mas precisamos envelhecer bem. Uso regular de meios de saúde preventivos e curativos disponíveis em nossa vida. Um remedinho, alguma coisa que seja, lógico, né, liberado ali, não proibido, e que não faça mal demais para o nosso corpo, que não prejudique também, né? Tem gente que tem vícios em remédios, né? Qualquer dorzinha de cabeça vai lá e toma um remédio, isso também é prejudicial, ao invés de ajudar o corpo físico, está atrapalhando. Isaías 38, 21 diz: Se disser Isaías, tomem uma pasta de figos e ponham com emplastro sobre a chaga e ela sarará. Todo exagero é prejudicial. Devemos tratar então do nosso corpo. A saúde física, manter uma boa alimentação. Saúde mental, cultivar uma mente saudável através das práticas da meditação da palavra, jejum e oração. E também com pureza e santidade, evitar comportamentos que prejudicam o corpo e a mente, mantendo-se afastado de vícios e práticas imorais. Nosso corpo, como templo do Espírito Santo, deva ser então dessa forma cuidado. Ao entender a praticar a mordomia cristã em todas essas áreas, vivemos de acordo com o propósito divino e contribuímos para a construção de um mundo mais justo e mais amoroso. A sinopse diz: cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito em nós. Conclusão. Vamos ver a conclusão e assim concluímos a nossa lição de hoje. Corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Marcos 12, 30 diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças,
Este é o primeiro mandamento. Como templo do Espírito Santo, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade, mas corpo, alma e espírito, na sua integralidade, integralmente ao Senhor, oferecendo a Ele sacrifício vivo, santo e agradável. Certamente encontrarei dias felizes, melhores na trajetória cristã. Que Deus continue nos abençoando, que esta palavra fale ao teu coração profundamente, seja realmente um templo valoroso, né? Cheio de virtudes, cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.